Olá, queridos alunos, um prazer conhecer vocês. Que pena que não foi da forma que nós gostaríamos, de forma presencial, mas que bom que, diante das circunstâncias, ainda nos tem as ferramentas tecnológicas que nos permitem nos aproximarmos, ainda que não fisicamente, e a oportunidade de nós firmarmos essa troca de conhecimento, que é o que nós iremos fazer nesse tempo. Então, como a nossa diretora já falou, meu nome é Nájila, tenho 28 anos, sou casada, evangélica, sou formada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia clínica institucional. A minha experiência profissional começou desde a base, né, da educação infantil. Eu trabalhei há 8 anos como coordenadora do Centro de Educação Infantil e essa é a minha experiência como profissional. E agora eu estou com vocês no ensino de História. E em algumas turmas eu vou estar dando também religião. Então é um prazer enorme estar com vocês, né? E que nós possamos construir juntos, nós possamos aprender juntos nessa jornada que vem por aí, tá certo? Então, sem mais delongas, a gente vai dar início à nossa aula, tá bom? Vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Falando sobre o ensino de História, eu vou trazer um objeto aqui que tem muito a ver com a nossa disciplina. Esse objeto aqui, o que vocês acham que ele tem a ver com a nossa disciplina, com a nossa aula? Aqui é um baú, né? No baú a gente guarda muitos objetos e esses objetos eles falam muito sobre história, né? Sobre histórias, algum momento da sua história, e através desse baú nós vamos ver um momento marcante na história dos países, tá bom? Vou abrir aqui, colocar de frente para mim abrir melhor, e a gente vai tirar daqui o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, vamos lá. O conteúdo da nossa aula de hoje é a Primeira Guerra Mundial. Vou guardar aqui que nós iremos precisar em outras aulas. Então, fiquem ligados nessa aula, no tema dessa aula, porque a Primeira Guerra Mundial é um dos temas, dos assuntos mais importantes assim na história. Inclusive, é um conteúdo muito cobrado em vestibulares, Enem. Inclusive, vai cair agora no concurso da PM, que você tem alguém aí, né, que vai fazer o concurso. Inclusive, já saiu o edital. Deixa aqui, compartilha esse vídeo para que eu possa contribuir de alguma forma, tá bom? Então, é um assunto muito cobrado e que você vai precisar muito futuramente. Então, fica ligadinho aí na nossa aula. E o ensino da história nos permite interpretar o nosso presente. Porém, como o tema da nossa aula não se trata de algo presente, né? Se trata de algo que já aconteceu, vamos tentar relembrar um pouco o que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial, certo? E só que antes de eu começar o assunto dessa nossa aula, eu vou deixar aqui do lado um esquema para que vocês possam depois colocar no caderno de vocês e tal, para vocês absorverem melhor o conteúdo da aula. E vocês também podem estar criando o esquema de vocês. Por que que eu estou indicando esse esquema? Porque eu particularmente gosto muito, né, quando eu vou estudar algum conteúdo, principalmente quando eu vou estudar para dar aula para vocês, já é comprovado, né, através de alguns psicólogos, analistas comportamentais, que é muito bom para a memorização, né, e para a absorção do conhecimento, ativa a nossa memória, né, ativa o nosso cognitivo e é muito bom para estudos, tá bom?
Então vai ficar aqui, vou colocar para vocês, né, um esquema um resumo da Primeira Guerra Mundial. Que o esquema nada mais explicando de forma pedagógica por trás, né, é uma forma de você ter um escape mental, você ter um objeto, alguma coisa em que você possa associar. E quando você tem isso, você tem um escape de segurança mental, você se assegura aquilo para lembrar de outra coisa. E o importante de você mesmo fazer o seu esquema é porque o esquema é como se fosse palavras-chave. Você mesmo fez, então aquilo que você se identifica, você absorve melhor. Então fica aí a dica. Então vamos lá. Como falei, o ensino da história, ele permite nós interpretarmos o nosso tempo presente, né? Interpretarmos o presente. Porém, como o conteúdo da aula de hoje não se trata de algo presente, de algo que aconteceu, vamos tentar lembrar o que acontecia historicamente antes da Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa vivia um momento de muita ascensão econômica, né? E nesse período também, não só historicamente, mas houve muitas evoluções, né? Foi nesse período de 1914 a 1918, que foi o período da Primeira Guerra Mundial. Foi o período que foi criado o carro, foi criado o avião, foi criado fotografia, né? Então, viveu um momento de muita disputa, né? Não só uma disputa como foi na Primeira Guerra Mundial, mas em todas as áreas. E assim despertou a inveja de alguns países, né? E aí iniciou-se um movimento chamado Movimento Nacionalista, onde os países buscavam a sua independência, né? Buscavam defender a sua nação e não mais ficar sob o domínio de outros países. Eles queriam ser independentes, não ficar mais sob o domínio europeu. Então, os países começaram a se unir, né? Buscar alianças. E essa busca por aliança foi chamada, permitiu ser criado duas alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança era formada por alguns países e a Tríplice Entente por outros países. Para nós memorizarmos melhor sobre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança você pode memorizar a IA. A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro, A e A, as iniciais desses países. E a Tríplice Entente era formada pelo FG, que era a França, a Grã-Bretanha e o Império Russo, certo? Então, esses países começaram a se unir, né, e para poder entrar em combate. E aí eles inventaram um negócio chamado Paz Armada, e que o próprio nome já se autocontraria, porque como é que eu posso defender a paz, né, dizer que estou em paz armada, mas na verdade era porque eles falavam que estavam em paz, mas na verdade eles estavam em um plano armado, né? Eles estavam preparando seus países com armas para que no momento certo eles entrassem em combate. E aí foi o que aconteceu, né? Uma corrida armamentista. Eles estavam tentando correr contra o tempo para preparar, mas na verdade eles não queriam mostrar que estavam preparados. E depois disso, né, o que foi que aconteceu? Eles estavam lá se preparando, mostrando que estavam em paz, mas o que foi que aconteceu? Nessa busca por alianças, de um se unir ao outro, quem ficava do lado de quem, a Sérvia se opôs a se unir ao Império Austro-Húngaro. E isso foi motivo de revolta para eles. E aí o que foi que aconteceu? Um jovem sérvio assassinou quem? O herdeiro do trono húngaro, que na verdade era o Francisco Ferdinando. E isso foi o estopim, foi a gota d'água para aqueles que estavam dizendo, né, que estavam em paz armada, começasse então a Primeira Guerra Mundial. Então o estopim para a Primeira Guerra Mundial foi a morte desse jovem, né, que foi assassinado, Francisco Ferdinando, e a partir disso os países começaram, né, porque foi uma coisa muito marcante, né,
os países começaram a tomar partido, cada um foi para um lado defendendo, né? E aí que foi então que iniciou-se a Primeira Guerra Mundial, que nós estudamos que esse momento foi definido como guerra de movimento, onde os países começaram a se movimentar ali. Eu vou ficar do lado de quem, né? E aí se instaurou de fato a Primeira Guerra Mundial. E eu vou até deixar para vocês uma indicação de um livro que é A Guerra que Acabou com a Paz. Né? Quando começou a guerra, acabou com a paz. E a partir disso começou-se a Primeira Guerra Mundial. E aí cada um procurou combater, né, da sua forma. E aí eles começaram a fazer o quê? A Guerra de Trincheiras. O que foi a Guerra de Trincheiras? A Guerra de Trincheiras, eles cavavam uma grande vala, né, um buraco no chão, onde eles tentavam se camuflar, eles tentavam se esconder e se proteger. Só que o que foi que aconteceu, né? Aquilo era algo provisório, né? Não era algo porque eles pensavam que a guerra ela iria durar pouco tempo, poucos meses, mas na verdade nós vimos que a Primeira Guerra ela durou 4 anos, né? E 4 anos de combate é bem desgastantes e ainda mais se tratando de armas. Depois disso, né, a guerra de trincheiras não foi o suficiente para vencer. A guerra estava muito acirrada, ninguém ganhava, ninguém queria desistir. E aí os alemães começaram o quê? Foi um dos primeiros países a liberar armas químicas. E essas armas elas eram muito tóxicas e alguns soldados começaram a morrer, pessoas começaram a morrer, inclusive 10 milhões de pessoas. Né? E não se trata apenas de números, são pessoas, são vidas. Então, através da Primeira Guerra Mundial, teve muitas mortes, muita fome, muita miséria, né? E porque essas armas que eram liberadas, elas provocavam náuseas, provocavam reações nos soldados e eles não aguentavam, porque já estavam desgastados fisicamente e o efeito tóxico das armas químicas era muito grande, então muita gente morreu. E como eu falei, em consequência disso veio muitas mortes, né? Muita fome, muita miséria, já que os provedores das famílias estavam em guerra, então quem ia prover, né? Foi então que depois de todo esse desgaste, a Tríplice Entente ela promoveu o Tratado de Versalhes, que nada mais era o quê? A paz na guerra. Eles queriam declarar fim de guerra, ó, parou por aqui, porque desse jeito não dá, já muitas pessoas morreram e vai acabar nosso país, né? E foi então, né, que chegou a Bambambam, que é o que? A maior potência mundial, os Estados Unidos, e quando ele viu essa situação, ele entrou na guerra. E quando os Estados Unidos entrou na guerra, a Alemanha começou a perder, né? Até então ela estava se achando ali com as suas armas químicas, mas aí chegou os Estados Unidos e a Alemanha começou a perder e aí veio a Tríplice Aliança, não, perdão, o Tratado de Versalhes para declarar fim à guerra, porque ninguém aguentava mais, né? E aí o que foi que aconteceu? As pessoas começaram através do tratado, quiseram indenizar a Alemanha pelos prejuízos que a Primeira Guerra Mundial provocou, né? E aí veio a Liga das Nações, depois do Tratado de Versalhes, que foi a declaração de paz de alguns países, só que a gente viu que não funcionou, né? E com isso, o que foi que aconteceu? A Alemanha quebrou economicamente e vieram não só para a Alemanha, muitos países foram afetados, inclusive o Brasil, porque o Brasil é exportador de café e com tudo isso afetou diretamente na economia do Brasil, né? E também, devido aos homens estarem em quantidade maciça na guerra, as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, né? Começaram a ter que trabalhar para sustentar suas famílias. Inclusive, há relatos, né, de lutas que foram feitas através de um exército feminino,
né? E através disso iniciou-se, né, a conquista da mulher na sociedade, né? Ela entrou no mercado de trabalho, nas lutas e começou a ter a sua voz. Daí se iniciou-se isso. E também com o grande número de mortes, devido à necessidade, né, de tratar as pessoas, houve um grande crescimento da medicina. E a partir daí, a medicina ela começou a ganhar grande espaço, né? Pessoas começaram a ir em busca da medicina para tentar recuperar, né, o que se havia perdido. Então, essa foi uma das consequências, dentre tantas outras, né? Vocês fiquem aí complementem esse estudo com o livro que vocês têm, tá bom? E eu vou tá aguardando o retorno de vocês. Mas antes disso, eu vou deixar aqui do lado 10 indicações de livros, inclusive eu já citei um, né? E que se alguém é apaixonado por histórias, quiser comprar e quiser emprestar, eu já fico à disposição para que me emprestem, porque eu gostei muito dos que eu vi. Não li ainda, não tenho. E outras, eu vou também deixar 10 indicações de filme para quando vocês tiverem aí um tempinho, vocês assistirem. Inclusive, o principal que eu vou indicar é um filme dirigido por Charlie Chaplin, muito conhecido, e eu vou deixar para vocês assistam, depois vocês me falam se vocês gostaram, tá bom? Então eu vou ficar no aguardo da atividade de vocês, que eu vou encaminhar, né, o link para vocês no Google Forms, e eu vou estar aguardando qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? E vamos lá atingir o nosso 100% de frequência. Fiquem com Deus. Valeu pela nossa aula. Até a próxima.